O filme começa com Walter Kowalski parado, rígido e silencioso, enquanto enterra sua esposa, Dorothy. A igreja se enche de convidados prestando suas homenagens, mas seus próprios netos entram como se estivessem indo ao shopping. Eles sussurram, fazem piadas e se mexem durante o serviço, completamente desconectados. Os filhos de Walter percebem o olhar em seus olhos. Aquele olhar frio diz tudo. Não importa o que eles façam, nunca será o suficiente. Enquanto o desajeitado e inexperiente padre Janovich tropeça em seu sermão, a neta de Walter, Ashley, mal finge prestar atenção. Ela mexe no celular, entediada e desligada. Mais tarde, durante o velório, os netos descem para o porão e acabam encontrando fotos antigas empoeiradas e medalhas de guerra, mas Walter não diz muita coisa. Ele é o tipo de homem que recusa ajuda, que insiste em fazer tudo sozinho, não importa quão pequena seja a tarefa. Do lado de fora, o quieto vizinho Tal aparece durante o memorial. Ele está lá para pedir ferramentas emprestadas, mas Walter o dispensa sem hesitar. De volta à garagem, Walter encontra Ashley fumando escondida. Ele não a repreende. Ela pergunta casualmente quem vai ficar com o velho sofá e, mais importante, com o carro quando ele morrer. Walter não responde, mas a mensagem não dita é clara. O Ford Gran Torino 1972 significa mais para ele do que a maioria das pessoas. O padre Janovich continua aparecendo, tentando cumprir a promessa feita a Dorothy. Ele insiste para que Walter vá se confessar, para se aliviar, mas Walter não quer saber disso. Igreja era coisa da esposa dele e ele não tem interesse em conselhos espirituais de um virgem de 27 anos que nunca foi testado pela vida. Ele diz ao padre para guardar seus sermões para alguém que realmente queira ser salvo. Walter passou a vida na linha de montagem da Ford e tem uma lealdade feroz às máquinas fabricadas nos Estados Unidos. Então, quando vê seus vizinhos Ramon praticando seus rituais tradicionais, ele não esconde o desprezo. Bárbaros. Quando Janovich aparece de novo, tentando mais uma vez alcançá-lo, Walter finalmente perde a paciência. Ele confronta o jovem padre, dizendo que ele é apenas um garoto sensível segurando a mão de velhinhas moribundas, vendendo contos de fadas sobre a eternidade. Enquanto isso, a vida de Tal está tomando um rumo perigoso. Na rua, ele é assediado por uma gangue mexicana, mas acaba sendo resgatado pelo grupo de seu primo Spider. Eles expulsam os outros e então voltam sua atenção para Tal. Eles o pressionam, dizendo que vão protegê-lo se ele se juntar a eles. Tal tenta resistir, mas eles não desistem. Mais tarde, enquanto ele cuida do jardim, eles o encurralam novamente. Spider menciona casualmente o carro da casa ao lado, o reluzente Gran Torino. Naquela mesma noite, o padre Janovich chega a seguir Walter até um bar, ainda se apegando ao último desejo de Dorothy. Mas Walter, endurecido pelas memórias brutais da Guerra da Coreia, não tem paciência para sermões de alguém cujas únicas batalhas foram nos livros. Então, no meio da noite, Walter ouve algo, um barulho vindo da garagem. Ele pega seu rifle, o coração disparado, e encontra Tal no meio de uma invasão, tentando roubar o Gran Torino. Walter aponta a arma, mas perde o equilíbrio. O tiro dispara para o alto. Tal foge para a escuridão. A partir desse momento, Walter se fecha ainda mais. Ele mantém o rifle carregado e começa a reforçar sua casa. A guerra pode ter ficado para trás há décadas, mas agora parece que está bem do lado de fora da sua porta. Walter recebe uma ligação do filho, mas a conversa termina antes mesmo de começar. Fica claro que seu filho só liga quando há algum interesse envolvido, e Walter não tem paciência para conversa fiada ou conexões forçadas. A ligação termina, deixando para trás apenas o silêncio. Enquanto isso, Spider continua rondando. Ele tenta novamente puxar Tal para a gangue, mas desta vez, o garoto se recusa a ceder. Ele mantém sua posição. Quando Spider e seu grupo voltam e tentam arrastar Tal para dentro do carro, toda a família dele corre para impedir. O caos se instala, vozes gritando e braços se debatendo, a confusão se espalhando pelo gramado impecável de Walter. Então a porta da frente se escancara. Walter sai furioso com um rifle nas mãos, o rosto duro como aço. Saiam do meu gramado. Escuta aqui, velhote. É melhor não se meter comigo. Você me ouviu? Eu disse para saírem do meu gramado agora. Sem hesitar, ele diz a Spider exatamente o que vai acontecer se eles não recuarem. Ele vai explodir a cara dele e depois dormir como um bebê. É só isso que basta. A gangue recua, ainda lançando ameaças, mas a valentia deles desaparece diante do olhar frio de Walter. A família de Tal está abalada, mas agradecida. No dia seguinte, eles aparecem na porta de Walter com comida, flores, um gesto de agradecimento do velho mundo, mas Walter os recebe com a mesma carranca e o mesmo rifle carregado. Ele não quer a gratidão deles. Ele joga os presentes no lixo sem hesitar. Sue, a irmã mais velha de Tal, fala inglês perfeitamente e tenta diminuir a distância com gentileza. Walter mal escuta.
Tudo o que ele diz é para manter Tal fora do seu gramado. Mais tarde, o padre Janovich volta, ainda tentando alcançá-lo. Ele pergunta por que Walter nunca chamou a polícia quando a gangue atacou. Walter apenas dá de ombros, diz que rezou para que a polícia aparecesse, mas ninguém veio. Um movimento errado e teria havido sangue na grama. O padre tenta novamente, incentivando Walter gentilmente a falar sobre seu passado. Ele diz que homens como ele encontraram paz ao confessar o que foram obrigados a fazer na guerra. Walter concorda com a cabeça, mas diz que não são as ordens que assombram um homem, e sim as coisas que ele fez sem que ninguém mandasse. Depois disso, Walter vai para a barbearia, seu lugar habitual. Lá dentro, ele troca insultos afiados com Martin, o barbeiro italiano. É ríspido, quase ofensivo, mas é assim que demonstram respeito. Piadas grosseiras em um laço que nenhum dos dois admitiria. Em outro lugar, Sue passeia com um pretendente quando 3 marginais começam a cercá-los. Eles zombam dela, encurralam. Ela se mantém firme e não recua, mas está em desvantagem numérica. É então que o caminhão de Walter encosta. Ele desce do caminhão, tranquilo e calmo. Os delinquentes riem do velho até verem a arma em sua mão. Então tudo muda. Sem levantar a voz, Walter deixa claro o que vai acontecer se eles não forem embora. A ameaça não é alta, mas é real. Eles recuam e ele leva Sue embora do perigo. No caminho para casa, ele a repreende, diz que ela não deveria ficar andando por aí com um namorado que não move um dedo para protegê-la. Sue não discute. Em vez disso, ela conta mais sobre seu povo, os Hmong, que vieram das terras altas do Laos, Vietnã e sul da China. Eles lutaram ao lado dos americanos durante a guerra e quando os Irosa se retiraram, os norte-vietnamitas os caçaram. A família dela veio para cá para sobreviver. No mundo de Walter, jovens como Tal costumam enfrentar o pior. Eles são mais pressionados do que as meninas e têm mais dificuldade para encontrar seu lugar em um país que mal os percebe. Mas, numa tarde, Walter percebe algo diferente. Ele vê Tal ajudando um vizinho idoso enquanto os outros jovens ficam parados sem fazer nada. É um momento pequeno, mas que fica marcado para ele. Enquanto isso, os próprios filhos de Walter deixam dolorosamente claro que já desistiram de tentar entendê-lo. No seu aniversário, eles aparecem com presentes que mais parecem insultos. Um telefone com botões enormes e um bastão para alcançar coisas. Depois, sugerem que talvez seja a hora de ele se mudar para um asilo. É o fim da linha. Walter joga os presentes fora, ainda nas mãos deles. Mais tarde, Sue o encontra sozinho na varanda, tomando uma cerveja. Ela o convida para um churrasco em família. Walter resmunga, mas ela faz uma piada, dizendo que a única regra é que ele não pode comer o cachorro dela. Eles só comem gatos. Isso realmente arranca um sorriso dele, e logo Walter está atravessando o gramado, experimentando uma das cervejas caseiras dos vizinhos. Lá dentro, a avó de Sue o encara como se estivesse olhando para o próprio reflexo, só que mais velho, mais rabugento e americano. O resto da família o observa como se ele fosse algum tipo de atração de zoológico. Walter não fala muito, mas ele vê o que está bem na sua frente. Uma família de verdade, construída sobre tradição, lealdade e respeito. Tudo o que falta no próprio sangue dele. Mas a tosse voltou. Agora está mais forte. Walter sobe silenciosamente para o banheiro, respira fundo e se olha no espelho. Sentando-se novamente com outra cerveja, ele admite algo que nunca diria em voz alta. Ele sente mais afinidade com esses chamados olhos puxados do que com a própria família. Ele finalmente se serve da comida de verdade, como se estivesse com vontade. Há um calor verdadeiro nos sabores e algo dentro dele se solta. Sue o cutuca para descer, dizendo que é lá embaixo que a galera mais jovem fica e que, ao contrário dos mais velhos, eles realmente falam inglês. Tal está sentado sozinho quando Walter aparece. O velho puxa uma conversa descontraída com uma jovem chamada Yua, depois cutuca Tal, tirando sarro dele por não tomar uma atitude. A garota estava claramente interessada. Walter o repreende por ficar ali parado como uma pedra, sem dizer uma palavra a noite toda. Ele cutuca e provoca como um velho sargento tentando despertar um pouco de orgulho no garoto. E está funcionando. Aos poucos, algo começa a mudar. Walter começa a apreciar a comida que os vizinhos trazem. Ele para de jogar fora e passa a aceitar, como se, talvez, só talvez, ele já não fosse mais um estranho ali. Um dia, a mãe de Tal aparece e diz a Walter que seu filho precisa compensar a vergonha que trouxe para a família. Agora, ele vai trabalhar para Walter. Walt tenta dispensar a ideia, mas as mulheres não aceitam. Dizer não não é uma opção. Na manhã seguinte, Walter manda Tal para fora e diz para ele contar os pássaros. Um teste, simples assim. Ele provoca, cutuca, tenta desgastar o garoto, mas Tal não se abala, não reclama. Walter fica impressionado, então lhe dá um trabalho de verdade, e eles começam a consertar a casa juntos. Mas a tosse de Walter só piora. No hospital, o Dr. Shu recomenda um check-up completo. Os resultados não são bons.
Walter não diz muita coisa, mas sabe o que isso significa. Ele pega o telefone e liga para o filho, quer contar a verdade, mas a conversa não vai a lugar nenhum. O filho está tão envolvido nas trivialidades do dia a dia que nem consegue ouvir, e a distância entre eles, que já era grande, só aumenta. Spider não esqueceu. A tentativa fracassada de Tal de roubar o Gran Torino foi uma afronta para a gangue e agora eles querem vingança. Walter sente o perigo e finalmente decide intervir, não apenas com palavras, mas com ação. Ele começa a orientar Tal como se fosse o neto que nunca teve. Ele lhe ensina o básico, como trabalhar com as mãos, como consertar o que está quebrado. Tal fica impressionado com a garagem de Walter, com as fileiras de ferramentas organizadas com precisão. É como entrar em um mundo ao qual ele nunca teve acesso. Walter lhe entrega um kit inicial, alicate, fita adesiva e spray anti-ferrugem. Nada chamativo, mas suficiente para resolver metade dos problemas de qualquer casa. É um rito de passagem. Quando Walter não consegue mover sua geladeira pesada do porão sozinho, ele finalmente engole o orgulho e pede ajuda. Tal se oferece para levantar o lado mais pesado, mas Walter, teimoso como sempre, o repreende para que escute. Tal não recua. Ele diz a Walter que, se está ali para ajudar, ele deve liderar. É um ponto de virada. O garoto está aprendendo não só habilidades, mas confiança. Sue explica depois que Tal nunca teve uma figura masculina de verdade em sua vida. Ninguém que lhe mostrasse como se virar neste país, como se impor. Agora, ele e Walter agem como se fossem família. Tal lava o Gran Torino com cuidado, ajuda nos trabalhos do quintal e, silenciosamente, se preocupa com o cigarro interminável de Walt e aquela tosse persistente. Tal compartilha seu sonho de trabalhar com vendas como o filho mais velho de Walter. Mas Walter zomba. Para ele, vendas não passa de roubo legalizado. Ainda assim, Tal não tem muitas opções. Sem faculdade, sem diploma, sem um caminho claro pela frente. Então, Walter faz uma promessa. Ele vai ajudar Tal a encontrar um emprego, mas primeiro, o garoto precisa aprender a se portar. Eles começam pela barbearia. Walter explica tudo. Fale sobre trabalho, namorada ou carro, como os homens fazem. Os barbeiros entram, dando a Tal uma aula intensiva de confiança. Fale com clareza, fique ereto, nada de puxar o saco. E como Tal não tem emprego, namorada ou carro, ele pode dar uma exagerada na verdade. Com licença, senhor. Preciso de um corte de cabelo se você não estiver muito ocupado, seu velho filho de um barbeiro italiano. Depois, Walter leva Tal a um canteiro de obras de verdade e o apresenta a um amigo que é chefe de equipe. Tal o impressiona e, assim, ele é contratado. Depois, na loja, Walter compra para ele um cinto de ferramentas. Nada sofisticado, mas Tal fica realmente comovido. O velho não precisava ter feito nada disso. Mas a paz não dura. Numa noite, enquanto Tal volta do trabalho para casa, a gangue do Spider o ataca. Eles o espancaram, roubaram suas ferramentas e queimaram um cigarro em seu rosto. Quando Walter vê o estrago, fica furioso. Tal se recusa a revidar, mas Walter não vai deixar barato. Ele caça um dos membros da gangue, o agride e saca uma arma. A mensagem é clara. Fiquem longe do Tal ou haverá consequências. Por um momento, as coisas se acalmam. Tal até cria coragem para convidar Yua para sair. Walter sorri de orgulho e oferece o Gran Torino para o primeiro encontro deles. Aquele carro, sua posse mais valiosa, agora é um símbolo de confiança. Mas a noite toma um rumo sombrio. A casa da família Ramong é crivada de balas. Ninguém morre, mas Tal leva um tiro de raspão no pescoço e Yua, ela nunca chegou à casa da tia. Horas depois, ela é largada na porta de casa, machucada, ensanguentada, destruída. Walter fica arrasado. A culpa o consome. Ele sabe que a gangue aumentou a violência por causa dele porque ele humilhou um deles. Enfurecido, ele entra em casa e perde o controle, socando móveis e vidros até que suas mãos fiquem ensanguentadas e inutilizadas. O padre Janovic chega pouco depois. Ele acabou de voltar de levar Sue ao hospital. A família está apavorada. Ninguém quer falar com a polícia. Sem testemunhas, as autoridades ficam de mãos atadas. O ciclo de violência vai continuar girando, a menos que alguém decida acabar com ele. Naquela noite, Walter se senta para um drink com o padre Janovic. O jovem padre confessa que também está com raiva, furioso com a violência, o medo, a sensação de impotência, mas nenhum dos dois tem respostas por enquanto. Na manhã seguinte, Tal aparece na porta de Walt, com os olhos em chamas. Ele não está ali em busca de consolo, ele quer justiça. Ele sabe que Walt não vai deixar isso passar e está pronto para lutar. Mas Walter põe um fim nisso. Ele já percorreu esse caminho antes. Cometeu erros suficientes para saber exatamente aonde a vingança leva e não vai deixar Tal carregar esse tipo de peso. Ele diz ao garoto para ir para casa que precisa de um tempo para pensar. Walter prepara um banho. Ele se afunda na água e deixa o silêncio envolvê-lo.
Mais tarde, ele recebe um corte de cabelo caprichado de Martin, o barbeiro que o provoca há anos. Depois, ele vai a um alfaiate, encomenda um terno preto elegante sob medida. Está claro que ele está se preparando para algo definitivo. Ele até cumpre sua promessa. Ele entra na igreja e vai para o confessionário. Janovich fica surpreso, quando tudo termina quase tão rápido quanto começou. Walt admite que falhou com seus filhos, mas só isso. Quando o padre lhe diz para ir em paz, Walter responde: Ah, eu estou em paz. Quando o sol se põe, Walt encontra Tal novamente. Desta vez, é para se despedir. Ele entrega ao garoto um rifle e uma de suas posses mais sagradas, a Estrela de Prata. Ele conta a Tal sobre a noite na Coreia em que a conquistou. Ele matou mais de uma dúzia de homens de uma só vez e voltou como o único sobrevivente. Mas a medalha, ele diz, não veio da coragem. Ela veio de um momento que ele nunca vai esquecer, quando atirou em um garoto apavorado que tentou se render. Antes que Tal possa processar tudo, Walter o distrai e o tranca no porão. O garoto grita e bate na porta, mas Walter não o deixa sair. Ele lhe conta a verdade. Tirar a vida de alguém é o pior tipo de fardo. Isso nunca desaparece. E não importa o que Tal queira, Walter não vai deixá-lo carregar isso pelo resto da vida. Ele tem orgulho dele, orgulho do homem que ele está se tornando, mas não vai deixar que a vingança o destrua. Walter deixa seu fiel cachorro com a avó de Sue, depois liga para Sue e diz onde ela pode encontrar a chave do porão. Enquanto isso, o padre Janovich e a polícia esperam perto da casa da gangue por horas, mas tudo permanece silencioso. Nada acontece. Eventualmente, chegam ordens para recuar. Eles são instruídos a ir embora e levar o padre com eles. Assim que o caminho está livre, Walter faz seu movimento. Ele entra no meio da rua e encara a gangue sozinho. Sem reforços, sem medo. Ele os provoca, zombando abertamente deles. Acende um cigarro, calmo e deliberado, depois aponta os dedos como se fosse uma arma e então alcança o interior do casaco. Acontece num piscar de olhos. A gangue dispara contra ele, balas rasgando a noite. Walter cai no chão, sem vida. O objeto em sua mão, apenas um isqueiro. Ele morre desarmado, mas não em vão. Seu sacrifício obriga as autoridades a agir. A gangue é presa, e desta vez a justiça prevalece. A violência chega ao fim. Depois, Sue, Tal e o padre Janovich se reúnem para se despedir. O padre admite a verdade. Ele não compreendia a vida nem a morte até conhecer Walter Kowalski. No funeral, a comunidade Hmong comparece em trajes cerimoniais completos para homenagear o homem que estava com eles. Na leitura do testamento de Walt, sua família permanece em silêncio, atônita. Eles não recebem nada. A casa fica para a igreja, mas o Gran Torino, esse vai para Tal, com algumas instruções. Nada de cortar o teto, nada de aerofólios ridículos e, definitivamente, nada de pintura com chamas cafonas. Obrigado por assistirem, amigos. Se vocês estão curtindo o clima desses clássicos mais antigos, me avisem nos comentários. Fico feliz em continuar trazendo mais resumos de alta qualidade como este para vocês.